Não, peraí, eu tenho que fazer diferente. Tem que vir aqui. Esse não começa agora aqui, ó. Sistema digestório. Deixa eu só carregar a imagem. Professora, Oi. o som tá como robô. Vê se melhorou. Melhorou. Vê se a gente não entra aqui agora. Ó, sistema digestório. Roseli, como conversa, né? Meu Deus do céu. Roseli tá brigando com o filho, Rosilene? Como conversa? Vai ser, Rosilene? Oi, professora. Só vê você assim, ó. Não, mas dela era demais, professora. Confira aí pra mim, sistema digestório. Não é pré-operatório? Entra no pré-operatório? Acho que é o pré-operatório, professora. Pré-operatório, professor. Página 14. Professora, quer me deixar doida? É o 3, a senhora já fez com a gente já. Eu fechei o 3 todinho? Foi pelos meus riscos aqui, sim. Fala pra mim o nome. Agora vai para a página 14, módulo 2, pré-operatório. Tá, então. Ué, gente, a minha Então a gente tem conteúdo aberto lá no digestório. Oi? Peraí. A minha nem chegou no digestório ainda. Não tem problema não. A gente resolve isso tudo hoje. Porque eu fui riscando aqui, colocando prova. Tudo que eu achei assim. Eu sei porque eu saio riscando a apostila toda. Peraí, que eu tô metendo. Eu acho que é o operatório, porque a gente já estava falando em anestesia, um monte de coisa assim. Tá. Peraí que eu vou resolver. Ui, como é que eu volto aqui? Ai, tirou esse negócio aqui de novo. Oh, meu pai. Ai, ficou só um negócio numa tela agora. Como é que eu consigo compartilhar, gente, esse negócio? Vocês estão vendo alguma imagem? Tá dando sistema digestório ainda. Tá, então peraí. É um sistema digestório? Só isso. Tá, então eu tenho que fechar esse aqui. Isso. E é esse aqui. Então confiram aí, pré-operatório, é isso? Professor, eu acho que é, porque eu sempre escrevo algumas coisas na apostila. É isso mesmo. Então Foi, vamos lá. pré-operatório. Pré-operatório. Então a gente passa no pré-operatório, né? É a fase onde o paciente ele está entrando dentro da unidade. É quando ele começa desde a sua recepção, onde ele é recebido na recepção, até a sua alta. Então a gente começa a falar um pouquinho sobre isso, tá? O pré-operatório, o que fazer, quais são os passo a passos de um pós-operatório, quais são os cuidados que devemos ter e para onde levamos esses pacientes. A gente leva esse paciente, ou ele vai para essa linha de RPA, né, que terminou a cirurgia, ele vai para essa linha de RPA, que vocês já passaram por isso, ou, se ele estiver estabilizado, ele vai para o quarto. Se ele não estiver estabilizado, ele vai para a unidade de terapia intensiva, tá? Então, vamos lá. A introdução do perioperatória. Então, a enfermagem perioperatória é um termo usado para descrever os cuidados. Então, toda vez que vocês visualizarem esta palavra aqui, se diz que perioperatória são os cuidados de enfermagem que a gente está dando a determinados pacientes. Mas em que fases? Na fase pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória, tá? Então, a palavra perioperatória em pré-operatório significa o quê? A assistência de enfermagem, tá? Em todas as fases, no pré, no intra e no pós,
Pré, que é antes do paciente ser inserido, antes dele ser encaminhado para o centro cirúrgico. Intraoperatória, quando está se realizando o procedimento cirúrgico. E o pós-operatório é quando o paciente ele já realizou o procedimento cirúrgico. Mas esses cuidados, em todas as fases, elas permanecem, então a gente não muda. Então, essa assistência, ela é o quê? Ela é Professora, contínua, ela é constante. repete aí que ficou uma voz de robô, não entendi nada das fases. Então, vamos lá. Pré-operatória significa cuidados de enfermagem. Ou seja, esse cuidado de enfermagem, ele é realizado em todas as fases. Pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Ou seja, essa pré-operatória, né, essa assistência, esse cuidado de enfermagem, ele é o quê? Ele é contínuo, tá ok? O pré-operatório, o primeiro passo, é a chegada do paciente na instituição, é onde ele dá a sua identidade ou carteirinha do convênio, tá? Faz ele todo aquele processo de internação, depois ele é encaminhado para o quarto, é realizada a visita de enfermagem, que são algumas perguntas que são, né, perguntado, né, pertinentes ao paciente, né? Quanto tempo ele parou, quanto tempo tem que ele deixou de se alimentar, se ele bebeu alguma água, se ele é alérgico a alguma coisa, alguma medicação, se ele tem algum espinho. Então, isso tudo é importante, tá? Quando a gente faz essa visita no pré-operatório, tá? Colocar a pulseira de identificação e orientar quanto à troca de roupa e de adornos. O que seria esse adornos? Professora, o seu áudio está picotando muito. Tá? Deixa eu ver, então, se eu consigo mudar de internet aqui rapidinho, então. Deixa a gente finalizar isso aqui, que daqui a pouco eu troco a internet, senão vou perder mais um tempinho, tá bom? Se eu começar a falar, comecei a falar e deu essa falha, né? Daqui a pouco melhora, tá bom? Agora, se permanecer, vocês me sinalizam, ficar um tempão sem, com essa voz de robô, tá bom? No momento agora, está bom? Tá, sim. Tá? Então tá. Então, colocar pulseira de identificação, orientando contra a troca de roupa e a retirada de adornos. O que seria esse adornos? Relógio, pulseira, brinco. Isso aí, tá? E a roupa que o paciente ele coloca, né, que ele sai da sua casa e ele vai para o centro cirúrgico, tá? Ele precisa trocar de roupa. A roupa que ele veio da rua, ele não pode entrar para dentro do centro cirúrgico. Ele precisa estar o quê? Paramentado, que eu acho que eu já mostrei para vocês, a roupinha, né, que são aqueles pijamas, tá? Se for alérgico, colocar uma pulseira de identificação, né, com cor diferente. Geralmente a gente coloca uma pulseirinha aí com a cor vermelha para sinalizar, né, aquele vermelho para poder chamar a atenção, tá? Mas isso vai de cada unidade hospitalar. E deixar no quarto o pijama, tá? A touca, a sapatilha, porque o paciente ele precisa trocar de roupa. Então a gente deixa o pijama de acordo com o tamanho do paciente, PMG, GG e extra G, tá? Aqui nós temos uma folhinha, isso aqui é um exemplo, tá? Lá, da pediatria. Então, aqui, isso aqui é de criança, tá? De adulto, algumas perguntas, elas são diferentes. Então, tá aqui em cima, a visita no pré-operatório de enfermagem, data, quarto, peso, é Mega Ultra Power Flex, né? Nós perguntarmos o peso do paciente, porque todas as medicações que são feitas dentro do centro cirúrgico, pelo anestesista, né, ele precisa saber o peso desse paciente para ele poder fazer a dosagem correta dessas medicações, tá? O peso é importantíssimo, tá? Então, vem nome do paciente, idade, né, a cirurgia que ele irá realizar, cirurgião que é o oficial mais o cirurgião auxiliar, anestesista, instrumentadora, tá? Aí aqui tem algumas perguntas se ele é alergia, se tem alergia, doenças crônicas, se já fez alguma transfusão, né? Cirurgias anteriores. E aqui a gente vai perguntando. Aqui são as perguntas que a gente pergunta se quando a criança chega. Se ele está agitado, se ele está choroso, se ele está acordado, se ele está sonolento, tá? As perguntas para o adulto é diferente. Isso aqui é só para vocês terem mais ou menos uma noção do que a gente vai preenchendo numa visita pré-operatória, tá? Então, aqui a gente tem, ó, sapatilha, que é o propé, touca. Hoje está se utilizando muito essa touquinha aqui de bichinho, tá? As pulseiras eu coloquei aqui, ó, uma vermelha e uma azul, só como exemplo mesmo, e o pijama. Mas lembrando que geralmente a gente coloca a camisola com bumbum do lado de fora, tá? Que são utilizados para o paciente. Segundo passo,
é a visita do anestesista. Quem prescreve mesmo anestesia? O pré-anestésico? Anestesista. O anestesista é ele que prescreve o pré-anestésico, tá? Anestesista, ele prescreve e orienta quanto pré-anestésico, que pode ser por via oral ou endovenosa. Já expliquei para vocês todas as vias, né? Quais os locais de vias que são administrados, os locais, né, de anestesia. Lista de verificação final para poder saber se está tudo ok com o paciente ou com os prontuários dele. Revisão do prontuário, formulário de consentimento ou termo de responsabilidade. É a mesma coisa. Todos os pacientes, quando ele é submetido a uma cirurgia, ele assina esse termo de responsabilidade, que são alguns riscos que podem ocorrer. Todas as cirurgias, elas correm risco. A criança, por não saber ler, né, e não ser responsável de si mesmo, quem assina esse termo são os próprios responsáveis, tá? Preparar o paciente, o que seria preparar o paciente? Né, fazer a demarcação no local que será realizada a cirurgia, orientar para tirar realmente todos os adornos, né, colocar o pijama, touca, sapatilha, tá? E ele está bem preparado para poder entrar para o centro cirúrgico. Bom, ele já se paramentou, a gente vai transportar esse paciente. Se esse paciente ele fez um pré-anestésico por via oral ou endovenosa, é necessário, é de extrema importância, um IPC pra caralho, que esse paciente ele vá aonde? Em maca, deitado, sendo transportado pela maca. Por quê? Ele fez um pré-anestésico. Esse pré-anestésico é onde deixa o paciente todo doidão. Então, ele tem risco de queda. Se ele cair dentro do hospital, é responsabilidade nossa, tá? E às vezes pode levar até um processo por conta disso. Por isso a importância de levar o paciente sempre em maca, tá? Familiares do paciente. Por que eu sempre coloco isso e friso bastante? Todos os setores da unidade hospitalar têm telefone. Só que muitas das vezes, né, os familiares, ele pergunta para poder saber como é que está o seu ente, né, que está dentro de uma unidade hospitalar, dentro do centro cirúrgico, e ninguém te dá a resposta. Então, a gente vai até a enfermagem, posto de enfermagem, pergunta como é que está o paciente, elas falam que não sabem, tá? Mas, na verdade, todos nós que é da enfermagem, quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver. Todos os setores têm telefone, tem ramal, é onde a gente pode ligar. É o que eu falo para vocês, é de mulher para mulher, Marisa. Então, cada um vai agir de uma forma. Uns vão passar a informação, vai ligar, perguntar como é que está o seu João, para poder passar para os familiares, e outros simplesmente vão dizer que não sabem porque não querem trabalho, tá? Então, é importante que a gente dê esse feedback para esses familiares. Na pediatria, né, a gente tem uma regra, né? Quando o paciente está anestesiado, a gente liga. Do quarto fulano de tal, aqui a enfermeira Josélia, tô ligando para avisar que ele já foi anestesiado, que vai começar a cirurgia e tá tudo bem. A gente desliga. 40 minutos de cirurgia, tá? A gente liga pro quarto, tô só sinalizando que tá tudo bem, tá? Com o seu filho, tá? Já tá terminando o procedimento. Por quê? 40 minutos pra gente passa muito rápido dentro do seu cirúrgico, mas 40 minutos para quem tá aguardando é muito tempo. Então, a gente precisa acalmar também aqueles familiares que estão lá no quarto aguardando o seu filho, né? Que, na verdade, para a gente é filho. Então, a gente acaba utilizando esta regra, tá? Então, é importante a gente dar esse feedback para esse familiar que está lá aguardando. Acabou a cirurgia, é a mesma coisa. Acabou a cirurgia, a gente só está aguardando o efeito anestésico, a gente pode estar levando o seu filho para o quarto, tá bom? E assim a gente acaba tranquilizando os familiares. Então, é muito importante a gente ter esse retorno, tá bom? Dá esse Professora, retorno. Oi. Foi até bom você falar nisso, porque acontece, eu trabalhava na recepção do trauma ali, do Saracuruna. Uhum. E sempre quando entrava aqui no trauma, sempre entra gente de acidente grave, né? E o Fábio sabe a informação e as enfermeiras lá de dentro não passavam. Então, eu já era até conhecida como a enxerida, porque eu entrava lá dentro do setor do trauma para me pegar a informação, porque quem ficava de frente com o familiar do paciente era eu. Então, e o familiar queria, acho que 40, 1 minuto, 1 hora, ninguém dá nada de dar informação. É isso aí. E o familiar ficava ali. E isso aí é importante, porque é um trabalho humanizado. A gente tem que se colocar no lugar do familiar. Outro. Isso aí.
E meu plantão é o que mais eles gostavam, porque eu entrava mesmo, eu pegava, eu ia atrás do chefe de equipe se ninguém passasse informação, porque o familiar tem o direito de receber informação. Eles ficam até mais calmos quando sabem o que está É acontecendo. exatamente isso. Então, é o que eu falei, né? Cada um ele age de uma forma, tá? Mas é aquele ditado, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, tá? Então, aqui, ó, aqui tem a prescrição médica, que é relatório de enfermagem. Essa folhinha aqui, ó, tem o nome, apartamento e o peso do paciente de novo, tá? Então, quando vai se submeter a uma cirurgia, a primeira prescrição que tem aqui, ó, é o pré-anestésico, que é o anestesista que escreve. Então, ele coloca aqui o pré-anestésico, que ele vai determinar se é agora, se é quantas horas, e aqui é onde a gente faz o aprazamento. Lembra que eu expliquei para vocês sobre aprazamento? Então, aqui que é realizado o aprazamento. Atrás dessa folha, porque eu não tenho a imagem, é onde é feita a evolução de enfermagem, tá? Aqui é a folha do anestesia, do anestesista, porque ele faz, né, todas as evoluções dele também, tudo as medicações que foram utilizadas, quantos ml de Seborane, tá? Então, ele escreve aqui também. Aqui já o relatório da cirurgia. Então, aqui ele coloca os números, os códigos das cirurgias, tá? E aqui ele faz a descrição, tá? Qual fio que ele utilizou. Aqui eu tô colocando como rede privada, tá? Que esse aqui é da rede privada. Porque a rede privada, se você utilizou uma agulha, você precisa colocar. Lá no hospital público, ele faz a descrição, né, do curativo, das coisas que ele utilizou, ele só não precisa descrever os fios que foram utilizados. A importância na rede privada, o cirurgião vai descrever os fios, é por conta do plano de saúde, tá? O plano de saúde, se não prescrever, a gente colocar naquela folhinha do checklist do que foi utilizado, e o cirurgião ele não colocar aqui, o plano de saúde acaba glosando. E tem fios que são muito caros, tá? Então, o médico cirurgião, ele precisa fazer a descrição dele aqui, tá? Terceiro passo. A equipe solicita, né, o paciente para a realização do procedimento cirúrgico. Então, antes do paciente ele ser encaminhado para o centro cirúrgico, a gente precisa certificar-se que é o paciente certo, o procedimento certo, o local que será realizado o procedimento cirúrgico. Se o paciente está paramentado, sem adornos, com a touca, sapatilha, pijama, se ele está com a pulseira de identificação que ele é alérgico, então isso é mega importante, tá? Se assinou o termo de responsabilidade, ele só entra para dentro do centro cirúrgico depois que ele assina esse termo de responsabilidade, ou os familiares, tá? Demarcar o local que será realizado o procedimento, isso é importantíssimo, tá? Porque muitas das vezes o paciente, ele vai submeter a uma cirurgia, onde ele precisa operar o membro inferior esquerdo, depois ele sai com o direito operado. Isso aí a gente vê muito. Então, por isso que é importante demarcar o local antes de entrar para o centro cirúrgico, lá naquela nossa primeira visita, tá? Isso é mais com o adulto. O que acontece? Recebe a equipe de enfermagem, recebe o anestesista, recebe o cirurgião. Então, são 3 pessoas que passaram pelo quarto. Então, em algum momento, esse membro ele precisa ser demarcado para quando chegar no centro cirúrgico, não ocorrer esse erro, tá ok? E certificar-se que realmente o paciente ele continua em jejum. Qual é a importância de manter o paciente sempre em jejum, crianças? O que pode acontecer com esse paciente? Pode dar complicação, né, professora? Isso, um exemplo. Com o estômago cheio. O estômago cheio. Isso. Ela pode vomitar. Ele pode broncoaspirar, né? Broncoaspirar, isso aí. Conforme ele introduz aquele tubo, é onde se tem um estímulo, esse paciente ele pode broncoaspirar por conta disso. Ainda mais se for água, tá? A água é um dos fatores que a gente tem que evitar muito, né? Que o paciente ele evite de beber antes de entrar para o centro cirúrgico. Professora, mas aqueles pacientes, né? Que às vezes caiu na rua, precisa ser submetido a uma cirurgia. Então, o que a gente faz? Tem anestesistas, né? Que eles sabem das complicações que podem ocorrer. Correto? Mas só que tem aqueles anestesistas que eles são de trauma mesmo, eles sabem reverter aquela situação com mais facilidade. E existem aqueles anestesistas que eles estão preparados a trabalhar só com cirurgias eletivas. As complicações podem ocorrer nas cirurgias eletivas? Sim. Mas se eu pego um paciente
de emergência, que eu estou acostumada a trabalhar no trauma, e ele vai direto para o centro cirúrgico, aquele anestesista ali, ele tem muito mais experiência para poder tentar reverter aquela situação, porque ele está o quê? Acostumado. Estão tentando entender, entenderam o que eu falei para vocês? A diferença de um para o outro, tá? Porque aquele paciente que ele está na rua, que ele é submetido às cirurgias, a gente não sabe quanto tempo ele fez o quê? Ele se alimentou, a gente não sabe se ele tem alergia a alguma medicação ou não, tá? Então, o anestesista, ele está muito mais acostumado a trabalhar no trauma e pegar todos os tipos de pacientes com problemas, com essas complicações ou não. Mas aquele paciente, aquele anestesista, né, que atendeu aquele paciente e ele apresentou uma alergia medicamentosa, ele também vai saber reverter aquela situação. Mas é diferente daquele que pega um montão e tem muito mais a experiência, vamos dizer assim. Tá ok? Conseguiram entender? Ambos mais ou menos. conseguem reverter a situação, só que um tem mais prática do que o outro, tá? Alguém fala, Deilson? Não entendi a parte do anestesista, caso o paciente bronquiaspirar. Por conta do líquido. Pode convulsionar, né, professora? Não é vomitar, é dar uma convulsão com alguma coisa que ele bebe ou come. Não, acontece. Aí broncoaspira. Os espasmos acontecem, mas a probabilidade dele broncoaspirar por conta do líquido é muito maior, tá? Sim. O meu vizinho engasgou com a dentadura no hospital e morreu, professora. Misericórdia. Mas ele foi o quê? broncoaspirou. Ele foi entubado com a prótese? Olha, ele passou por um procedimento, ouvi dizer, idoso. Aí, eu não sei se quando ele foi para o quarto, que ele já tinha se recuperado, eles botaram a dentadura novamente na boca dele. Eu sei que o homem já estava bem. O homem, engasgou, começou uma crise de toque do nada. Isso a gente pode levar para a vida, tá? Quando o paciente ele é internado, independente se for clínico cirúrgico ou não,